O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, 4 de agosto, é dia do Padre, dia de São João Maria Vianney. E hoje então, meus santos, não poderia ser diferente, é um dia especial de oração pelos sacerdotes. Se durante, como nós estamos já refletindo há alguns dias, se o mês de maio se o mês de agosto é um mês propício de oração pelos sacerdotes, o dia do Padre é um dia mais do que nunca propício para isso. Mas nós poderíamos nos perguntar: por quê? Por que é que nós somos chamados a rezar pelos sacerdotes? Por que devemos rezar pelos padres? Vamos lá, vamos então, a partir de um evento, de um acontecimento na vida de São João Maria Vianney, do cura d'Ars, vamos então, a partir daí, tentar dar uma resposta a essa pergunta. Por que, se alguém chegasse para você e perguntasse: você reza pelos padres? E você dissesse: sim, eu rezo. E a pessoa perguntasse: por quê? Por que você reza pelos padres? Vocês sabem que São João Maria Vianney, que o cura d'Ars, era um sacerdote muito penitente, era um santo sacerdote, e durante muito tempo na sua vida, a sua alimentação foi basicamente batatas. Então, a sua penitência se manifestava de uma maneira particular com aquele alimento. Então, o diabo, que o chamava de comedor de batatas, de uma maneira desprezível, para desprezá-lo, uma vez disse assim: Vianney, comedor de batatas, se na França houvesse 2 sacerdotes igual a você, o meu reino estaria destruído. Ora, meus irmãos, nós rezamos pelos padres, nós rezamos pelos sacerdotes, porque nós sabemos que um santo sacerdote, ele faz um estrago no reino do diabo. Um santo sacerdote, ele realiza uma grande obra no reino de Deus. Um santo sacerdote, ele fomenta essa inimizade com o diabo, de modo que nós podemos dizer que o diabo, ele odeia os santos sacerdotes. É verdade, o diabo odeia todos os santos, mas nós não podemos dizer que os santos sacerdotes, eles nutrem, eles causam uma maior inimizade do diabo contra eles. Por quê? O mistério de um santo sacerdote.
Um sacerdote, um santo sacerdote, ele não prega as suas ideias, ele não prega a partir simplesmente da sua cabeça, ele prega a verdade, ele prega o evangelho, e com isso ele destrói o reino da mentira, o reino da ilusão, o reino da perdição. Então, por meio da sua pregação, por meio do sacramento da confissão oferecido, ele vai arrancando almas das mãos, das garras do inimigo. Ele ensina o caminho do céu. Isto é um sacerdote de verdade, um sacerdote segundo o coração de Deus, não simplesmente um homem ordenado. Porque não basta, e isso aqui é importante ter em mente, não basta ser um homem ordenado para que ele seja um sacerdote segundo o coração de Deus. E não é simplesmente porque ele é um homem ordenado, validamente ordenado, que ele será inimigo do diabo. Ele pode ser muito amigo até. Um homem validamente ordenado, isto é, um sacerdote validamente ordenado, ele pode ser muito querido, persona grata ao diabo. Por quê? Porque é um mau sacerdote. E de alguma maneira, se ele é um mau sacerdote, ele promove aquilo que é do coração do diabo, aquilo que é em que consiste a sua vontade. Imagine aqui que quando São João Maria Vianney, ele era menino, e nós estamos aqui no período do pós-Revolução Francesa, em que existiam muitos maus e infiéis sacerdotes, os chamados sacerdotes juramentados, aqueles sacerdotes que, por não quererem sofrer as consequências da sua fé e a fidelidade à verdadeira igreja, se uniram ao Estado, porque não queriam ser perseguidos pela França, queriam os benefícios que a França iria oferecer, em detrimento da verdadeira fé, da união com a verdadeira igreja, com a obediência à verdade. Então aqueles maus sacerdotes, aqueles sacerdotes juramentados, os padres juramentados, eles não eram bem quistos pela família Vianney. E o menino Vianney se recusava a cumprimentá-los. São João Maria Vianney, quando criança, quando via um sacerdote juramentado, isto é, um sacerdote que estava ligado ao governo da França, separado da igreja católica, um sacerdote infiel, um mau sacerdote, ele não cumprimentava aquele sacerdote. São João Maria Vianney recebeu a primeira comunhão clandestinamente de um sacerdote fiel, que, porque fiel, clandestino, e que passava às escondidas pelos povoados, pelas pequenas cidades da França, e ali ele pôde receber clandestinamente, se confessar e receber a primeira comunhão. Então quer dizer, essa compreensão de que um mau sacerdote, ele causa dano ao reino de Deus, ele causa dano à igreja de Cristo, mesmo que ele celebre validamente. Eu não estou dizendo aqui, nem de longe, que os sacramentos administrados por um sacerdote validamente ordenado e infiel sejam inválidos. Eles são válidos, mas o seu contratestemunho, não obstante a validade daqueles sacramentos se recebidos por um sacerdote validamente ordenado, é claro, não obstante a validade daqueles sacramentos, ele causa um mal tremendo à igreja, pelo seu contratestemunho. É por isso
Lembra que estamos seguindo essa linha de raciocínio para responder aquela pergunta: por que rezamos pelos sacerdotes? Para que eles sejam bons, para que eles sejam santos, para que eles preguem a verdade, para que eles arranquem almas do diabo. Porque se era verdade que se houvesse 2 sacerdotes a mais na França, como São João Maria Vianney, o diabo teria o seu reino destruído. Imagine, meus santos, o que é que não aconteceria no mundo se nós tivéssemos mais sacerdotes como São João Maria Vianney na atualidade, no Brasil, no mundo. Isto é, o mundo se voltaria mais para Deus. Por quê? Porque mais almas seriam arrancadas da mentira do diabo, mais almas seriam arrancadas deste ateísmo prático, vivendo na prática como se Deus não existisse, mesmo que na teoria a pessoa não negue a sua existência, mas na prática da sua vida, Deus é um ilustre desconhecido. Deus não tem voz nem vez, ela faz aquilo que quer, ela busca aquilo que gosta, ela procura alcançar aquilo que lhe satisfaz, e não a glória de Deus, a salvação da sua alma e a salvação dos seus. Então, o diabo, ele odeia de uma maneira particular os santos sacerdotes, e nós então precisamos rezar para que os sacerdotes sejam santos, para que sejam dignos do ódio do diabo. Felizes os sacerdotes que são odiados pelo diabo, é sinal de que eles são verdadeiros sacerdotes. Felizes os sacerdotes que são perseguidos pelo diabo, porque é sinal de que eles estão no caminho certo. Então rezemos, imagine aqui, rezemos para que os sacerdotes sejam odiados pelo diabo. Rezemos para que os sacerdotes sejam perseguidos pelo diabo, porque se forem odiados e perseguidos, é porque eles estão sendo sacerdotes fiéis, fecundos, santos. Então, o sacerdote, eu dizia, ele é alguém que ensina com a sua própria vida, com o testemunho da sua própria vida, com as suas palavras, ele ensina o caminho do céu. É sabido por nós, aquele evento na vida de São João Maria Vianney, quando ele foi designado a Ars, e ele se aproximando do povoado de Ars, um pequeno povoado, ele encontra uma criança e pergunta o caminho para que ele pudesse chegar a Ars. E o menino diz, explicou, né? Vá por aqui, por ali, suba aqui, desça ali, e o Senhor vai chegar a Ars. Depois que o menino o ensina o caminho, ele diz: tu me ensinaste o caminho para Ars, eu te ensinarei o caminho para o céu. Então é esta a meta principal, primeira de um sacerdote: nos ensinar o caminho para o céu, nos preparar para o caminho do céu. Não é plantar árvore, não é ser um bom cidadão ecológico. Essas baboseiras que só enganam um tolo. Um verdadeiro católico não se deixa enganar por esse modismo, né, de querer ser alguém politicamente correto. Não é simplesmente ter uma sadia convivência com o mundo. Quando nosso Senhor disse a nós, aos fiéis, imagine isto aplicado aos sacerdotes, que Ele nos enviaria como ovelhas em meio aos lobos. Por quê? Porque se o sacerdote for um sacerdote segundo o coração de Cristo, a sua mensagem e a sua presença suscitará o ódio do mundo, porque odiaram a mim, odiarão a vós. Se fizeram isso com um galho verde,
disse Jesus, o que não farão ao seco. Então essa ilusão boboca de achar de que nós viveremos em paz e amor com o mundo é síndrome de Poliana, não é evangelho. O evangelho nos ensina a amar os inimigos e a fazer tudo para ganhá-los para Deus, mas sem a ilusão de que nós teremos uma tranquila convivência com o mundo, demonstrando que nós temos valores tão semelhantes a ele, porque que comunhão pode haver, pergunta a Sagrada Escritura, da luz com as trevas? Nenhuma. O sacerdote, nós precisamos rezar pelos sacerdotes para que eles tenham consciência de que precisam se oferecer a Deus como vítimas. Foi assim que São João Maria Vianney alcançou a conversão da sua paróquia. Foi assim que São João Maria Vianney conseguiu tocar o coração de tantas pessoas, de lugares tão distantes, que iam a Ars, e que fez com que o governo tão anticlerical chegasse mesmo a construir uma via férrea que levasse até Ars, porque muita gente de toda a França e do mundo queria ver Deus naquele homem, naquele santo sacerdote. Mas por quê? Porque ele era movido por pura caridade. Então rezar, meus santos, pelos sacerdotes, para que sejamos movidos por caridade, de modo que nós queiramos ser para aqueles que lhe foram confiados aquilo que Cristo fez por nós. Assim como Cristo se ofereceu como vítima para a nossa salvação, nós devemos então, e principalmente os sacerdotes, configurados a Cristo, ter os mesmos sentimentos de Cristo, de modo que estejamos dispostos a, unidos a Cristo, nos oferecer como vítimas para completar na nossa carne aquilo, a paixão de Cristo, para manifestar na nossa carne aquilo que nós manifestamos no altar. Percebe, meus santos, que a vocação de um sacerdote é uma vocação altíssima, e é por isso que é tão propícia a oração dos fiéis pelos sacerdotes. E esses são apenas alguns motivos que devem nos levar a, de uma maneira especial no dia de hoje, rezar pelos sacerdotes, para que sejamos santos, para que nós sejamos dignos, verdadeiros inimigos do diabo, como verdadeiros filhos da Virgem Maria, a arqui-inimiga dele, porque só assim nós exerceremos bem o nosso ministério. O sacerdote, porque é então que nós, todos aqui, motivos que eu estou dando, por que que precisamos rezar pelos sacerdotes? Porque eles precisam ser aquilo para o qual eles foram ordenados, um sinal vivo de Deus, pelas suas palavras, pela sua postura, pelo seu testemunho, um sinal vivo de Deus, do céu, do juízo, do inferno, do perdão, da misericórdia, das realidades sobrenaturais. Nós que vivemos mergulhados neste mundo que nos requisita o tempo todo, nós que vivemos mergulhados neste mundo e que nos sentimos inclinados a dar toda a nossa atenção àquelas realidades que se nos apresentam imediatas, que parecem até mesmo mais urgentes. Um sacerdote, ele nos lembra o que é necessário, o que é mais importante, a melhor parte. Então preciso me voltar para as coisas do alto, preciso me voltar para as coisas do céu, preciso me voltar para Deus, preciso me recordar de que o juízo acontecerá e que os meus atos na vida presente terão repercussão futura na outra vida, de que o inferno existe e para ele eu não quero ir, e que Deus é digno de ser amado, e eu preciso
a Ele consagrar cada vez mais a minha vida. Meus irmãos, tudo isso e muito mais do que isso que eu falei, realiza um santo sacerdote. Não apenas um homem validamente ordenado, mas um santo sacerdote. Rezemos, meus irmãos, no dia de hoje. Então, peçamos a Deus que conceda aos sacerdotes do mundo inteiro, aos sacerdotes que estão no caminho correto, que perseverem e que caminhem com mais generosidade. Os sacerdotes que estão desanimados, que recobrem ânimo. Os sacerdotes que estão no caminho errado, que se convertam, para que todos possamos ser sacerdotes segundo o coração de Cristo, ou, como bem disse o próprio São João Maria Vianney, o amor do coração de nosso Senhor. Que São João Maria Vianney, do céu, interceda por nós, todos nós, sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.